Riram da mulher da vila por herdar um casebre no meio do nada, até verem o que ela encontrou atrás da parede. Marina nunca foi de acreditar em sorte. Aos 42 anos, trabalhava como enfermeira no único hospital da pequena cidade de Santa Clara do Vale, acordava às 5 da manhã todos os dias e voltava para casa quando o sol já havia se despedido do horizonte. Seu apartamento alugado tinha um quarto minúsculo, uma cozinha onde mal cabia uma pessoa, e paredes tão finas que ela conhecia a rotina dos vizinhos melhor do que a própria. Então, quando o advogado Dr. Silveira apareceu na porta do hospital procurando por ela, Marina achou que era algum engano. Advogados não procuravam pessoas como ela. Pessoas comuns não herdavam nada além de dívidas e móveis velhos. Mas o Dr. Silveira estava ali, de terno cinza impecável, segurando uma pasta de couro que parecia custar mais do que o salário mensal de Marina. Ele pediu para falar em particular, e algo no tom formal de sua voz fez o estômago dela apertar. Sentados numa sala de espera vazia, o advogado abriu a pasta e tirou uma série de documentos. Marina, você conheceu Dona Estela Menezes? A pergunta pairou no ar como fumaça. Marina franziu a testa. O nome soava vagamente familiar, mas não conseguia colocar um rosto nele. Talvez tenha atendido ela uma vez, disse, hesitante. Eu atendo tantos pacientes. O advogado assentiu com compreensão. Dona Estela faleceu há 3 semanas. Ela não tinha filhos, nem parentes próximos. Em seu testamento, deixou uma propriedade para você. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina podia ouvir o próprio coração batendo. Uma propriedade? Para mim. Mas por quê? Eu mal lembro dela. Dr. Silveira ajeitou os óculos. Segundo o testamento, você cuidou dela com gentileza nos últimos dias de vida. Aparentemente, isso significou muito para ela. A propriedade fica a cerca de 50 quilômetros daqui, numa área rural. Preciso que você assine alguns documentos. Marina assinou os papéis ainda em estado de choque. Quando saiu daquela sala, segurava um envelope com as chaves e o endereço de algo que agora, aparentemente, era dela. No dia seguinte, que era seu dia de folga, Marina pegou seu velho Corsa e seguiu pelas estradas poeirentas em direção às coordenadas que o advogado havia fornecido. A cidade ficou para trás rapidamente, substituída por campos vazios, cercas caídas e o ocasional casebre abandonado. Quanto mais se afastava, mais a esperança que havia secretamente alimentado durante a noite insone começava a murchar. Quando finalmente chegou ao endereço, Marina teve que estacionar e verificar o GPS 3 vezes. Aquilo não podia estar certo. À sua frente, no meio de um terreno coberto de mato alto e árvores retorcidas, estava a construção mais deplorável que ela já tinha visto. Nem era bem uma casa. Era um casebre de madeira podre, com o telhado afundado de um lado, janelas quebradas tapadas com tábuas, e uma porta da frente que pendia de uma única dobradiça. Marina desceu do carro lentamente, pisando em galhos secos que estalavam sob seus pés. O vento assobiava através das frestas da construção, produzindo um som melancólico que fazia o lugar parecer ainda mais desolado. Ela pensou em voltar para o carro, ligar para o Dr. Silveira e recusar a herança. O que ela faria com aquilo? Não tinha dinheiro para reformar, e o terreno estava no meio do nada. Mas algo a fez continuar andando. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse respeito pela memória de Dona Estela, quem quer que ela tivesse sido. Marina empurrou a porta, que gemeu e se abriu revelando um interior escuro e empoeirado. O cheiro de mofo e madeira velha a atingiu imediatamente. Havia móveis cobertos por lençóis encardidos, teias de aranha pendendo do teto, e um piso de tábuas que rangia perigosamente a cada passo. A luz do sol entrava em raios finos pelas janelas quebradas, iluminando milhões de partículas de poeira que dançavam no ar.
Marina explorou a casa lentamente. Havia uma sala pequena, uma cozinha com um fogão a lenha enferrujado, e um quarto com uma cama de ferro que parecia ter sido abandonada décadas atrás. Em cada cômodo, encontrava mais sinais de abandono e decadência. Era deprimente. Ela estava prestes a desistir quando notou algo estranho. No quarto, havia uma parede que parecia diferente das outras. Enquanto as demais eram de tábuas de madeira verticais, essa parede específica tinha tábuas horizontais, de um tom ligeiramente diferente. Marina aproximou-se e bateu levemente com os nós dos dedos. O som era oco. Provavelmente só construção mal feita, pensou. Mas a curiosidade já havia sido despertada. Ela procurou por alguma abertura, algum painel, mas não encontrou nada óbvio. Então seus dedos tocaram algo frio e metálico escondido entre duas tábuas. Um trinco. O coração de Marina acelerou. Ela puxou o trinco e, com um estalo surpreendentemente alto, parte da parede se moveu para a frente como uma porta. Atrás dela, havia uma escada de madeira descendo para a escuridão completa. Vocês conseguem imaginar o que passou pela cabeça dela naquele momento? Porque eu posso dizer que Marina ficou congelada, olhando para aquele buraco negro no chão. Todos os filmes de terror que já havia assistido passaram pela sua mente em sequência rápida. Mas ao mesmo tempo, a enfermeira pragmática nela pensava, em casas antigas tem porões, isso não é tão incomum. Marina voltou ao carro e pegou a lanterna que sempre guardava no porta-luvas. Testou a luz, que funcionava perfeitamente, e retornou ao quarto. Parada no topo da escada, iluminou os degraus abaixo. Eram velhos, mas pareciam sólidos. Ela desceu lentamente, testando cada degrau antes de colocar o peso completo. A escada tinha uns 15 degraus e terminava num porão pequeno, de teto baixo, paredes de tijolos e chão de terra batida. Marina varreu a lanterna pelo espaço e seu coração quase parou. As paredes estavam cobertas com prateleiras improvisadas, e sobre essas prateleiras havia algo que ela não esperava encontrar: livros. Centenas deles. Livros antigos, com capas de couro, alguns empilhados, outros cuidadosamente organizados. Mas não eram apenas livros. Havia também quadros embrulhados em pano, pequenas estátuas de bronze, caixas de madeira lacradas, e o que parecia ser documentos enrolados protegidos por tubos de metal. Marina aproximou-se das prateleiras, quase sem acreditar no que via. Pegou um dos livros com cuidado. A capa era de couro vermelho desbotado, e quando o abriu, viu páginas amareladas com texto em português antigo. A data na página de rosto fazia seu coração disparar: de 1847. Ela pegou outro livro. 1823, outro. 1799, eram livros antigos, muito antigos. Alguns pareciam ser primeiras edições de obras raras. Marina não era especialista, mas havia assistido programas suficientes sobre antiguidades para saber que estava olhando para algo potencialmente valioso. Mas os livros eram apenas o começo. Ela desenvolveu um dos quadros cuidadosamente. Era uma pintura a óleo de uma paisagem rural, assinada num canto com um nome que ela não reconheceu, mas a técnica e o estilo pareciam profissionais. Havia pelo menos 10 quadros ali, todos embrulhados e protegidos. As caixas de madeira estavam trancadas, mas através de uma fresta numa delas, Marina conseguiu ver o brilho de metais. Ela iluminou melhor e viu o que pareciam ser moedas antigas, talheres de prata, e pequenos objetos de ouro. Marina subiu a escada correndo, tropeçou no último degrau, quase deixou a lanterna cair, mas não parou até estar fora do casebre, respirando o ar fresco como se tivesse estado submersa. Suas mãos tremiam. Ela pegou o celular e ligou para o Dr. Silveira, que atendeu no terceiro toque. Doutor, ela começou, a voz falhando, tem um porão. Um porão secreto. Cheio de coisas. Coisas antigas. Livros,
quadros, objetos de metal. Eu não sei o que fazer. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina, não toque em mais nada. Vou enviar um especialista em avaliação de propriedades. Você precisa de um inventário adequado e possivelmente uma avaliação de antiguidades. Isso pode ser significativo. Marina desligou e olhou de volta para o casebre. De repente, aquela construção miserável parecia completamente diferente. Não era apenas um casebre. Era um cofre. Um esconderijo. Mas esconderijo de quem? E por quê? Ela voltou para casa em estado de choque, mal conseguiu dormir aquela noite. No dia seguinte no hospital, contou para sua colega Beatriz sobre a herança. Beatriz, que era conhecida como a maior fofoqueira da cidade, arregalou os olhos. Uma herança? Que legal! O que você ganhou? Um casebre velho no meio do nada, Marina respondeu, decidindo manter o porão secreto em sigilo por enquanto. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade de um incêndio. Pequenas cidades são assim, não são? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Em 2 dias, toda Santa Clara do Vale sabia que Marina havia herdado uma propriedade. Só que a história havia sido distorcida, como sempre acontece. Algumas pessoas diziam que era uma fazenda abandonada. Outras, que era só um barraco caindo aos pedaços. A versão que prevaleceu foi a menos generosa, de Marina havia herdado um casebre inútil no meio do mato. Os comentários começaram. Na fila do supermercado, Marina ouviu 2 senhoras cochichando, coitada da Marina, herdou uma ruína. Vai ter que gastar uma fortuna só para demolir aquilo. Na farmácia, o atendente comentou com um sorriso condescendente, ouvi dizer que você ficou rica, Marina. Herdou um palácio, né? E riu da própria piada. Mas o pior foi quando seu próprio irmão, Ricardo, ligou. Ricardo que nunca tinha tempo para ela, que só aparecia quando precisava de dinheiro emprestado. Então, mana, ouvi que você herdou um terreno. Deve valer alguma coisa, né? Podíamos vender e dividir. Afinal, somos família. Marina desligou na cara dele. Não havia nada para dividir, pensou amargamente. Pelo menos era o que todos achavam. Agora, deixe-me perguntar uma coisa para vocês que estão assistindo, já passaram por isso? Já tiveram algo que todo mundo subestimou, mas vocês sabiam que tinha valor? Comentem aqui embaixo, porque essa história está só começando. O especialista que o Dr. Silveira enviou chegou uma semana depois. Seu nome era Augusto Ferreira, um homem magro de uns 60 anos, com óculos de lentes grossas e um caderno de couro que ele carregava para todos os lados. Ele era especialista em avaliação de antiguidades e patrimônio histórico. Marina o levou até o casebre. Augusto mal olhou para a construção externa. Quando ela mostrou o porão secreto, no entanto, o homem desceu os degraus com uma agilidade que surpreendeu Marina. Ela o seguiu, iluminando o caminho. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. Augusto pegou um dos livros, abriu cuidadosamente, examinou a página de rosto, depois a encadernação, depois uma marca d'água na página. Seus olhos se arregalaram. Ele pegou outro livro. E outro. A cada livro, sua respiração ficava mais ofegante. Marina, ele disse finalmente, a voz tremendo, você tem ideia do que tem aqui? Livros velhos? Ela ofereceu, sentindo-se tola. Não apenas velhos. Raros. Extremamente raros. Este aqui, ele levantou um volume com capa verde escura, é uma primeira edição de um livro de José de Alencar. Vale facilmente R$ 50.000. Este outro é uma edição de Machado de Assis de 1881, assinada pelo autor. Pode valer 100.000 ou mais. E tem dezenas deles aqui. Marina teve que se apoiar na parede. Dezenas? Augusto continuou examinando. Os quadros também eram valiosos, embora ele precisasse de um especialista em arte para confirmar as autorias.
As moedas e objetos de prata e ouro precisariam ser avaliados por um numismata, mas ele estimava que havia ali pelo menos R$ 200.000 só em metais preciosos. Mas a descoberta mais impressionante veio quando Augusto abriu um dos tubos de metal e desenrolou cuidadosamente os documentos dentro. Eram mapas. Mapas antigos da região, alguns datados do século XVIII. E entre eles, havia escrituras de propriedade, documentos de compra e venda, e algo que fez Augusto quase deixar o tubo cair, um mapa detalhado de uma mina de ouro supostamente localizada nas proximidades. Marina, ele disse, olhando para ela com seriedade, você não herdou apenas um casebre. Você herdou o arquivo secreto de alguém. Alguém que estava guardando isso há décadas, talvez gerações. E se esse mapa for autêntico, ele apontou para o pergaminho amarelado, você pode ter herdado também a localização de uma mina perdida. Agora, sei que parece coisa de filme, mas histórias assim acontecem. Minas de ouro perdidas existem. Documentos escondidos existem. E pessoas comuns, como Marina, às vezes tropeçam em tesouros que outros nem imaginam. Nas semanas seguintes, Augusto trouxe uma equipe de especialistas. Cada um examinou uma parte da coleção. O veredicto final foi impressionante, a coleção completa valia entre 2 e 3 milhões de reais. 2 a 3 milhões. Marina não contou a ninguém. Não imediatamente. Ela precisava processar, precisava entender. À noite, deitada na sua cama do apartamento minúsculo, pensava em Dona Estela. Quem era aquela mulher? Por que tinha tudo aquilo escondido? E por que deixou para Marina, uma enfermeira que mal se lembrava dela? Foi o Dr. Silveira quem finalmente trouxe algumas respostas. Ele havia investigado o histórico de Dona Estela e descoberto uma história fascinante. Estela Menezes era descendente de uma família rica de mineradores do século XIX. Seu bisavô havia feito fortuna com ouro, mas a família perdeu tudo durante as crises econômicas do início do século XX. Estela passou a vida inteira vivendo modestamente, mas guardando secretamente o arquivo familiar, esperando talvez que um dia pudesse restaurar a glória da família. Ela não teve filhos. Não teve ninguém. E nos últimos dias de vida, quando Marina cuidou dela no hospital, Estela viu nela algo que a tocou. Gentileza genuína. Cuidado sem interesse. E decidiu que aquela jovem enfermeira mereceria a chance de ter uma vida diferente. Marina chorou quando soube disso. Chorou pela mulher solitária que tinha visto nela mais valor do que a própria família de Marina jamais vira. Mas a história não termina aí. Porque enquanto Marina mantinha segredo, os rumores na cidade continuavam. E o ridículo também. Na padaria, ouviu alguém comentar, pelo menos ela herdou algo, mesmo que seja só lenha para queimar. No banco, a gerente sugeriu com um sorriso falso, se precisar de um empréstimo para demolir aquele casebre, a gente pode ajudar. Marina sorria e não dizia nada. Mas por dentro, algo havia mudado. Ela não sentia mais a necessidade de se explicar, de se justificar. Sabia o que tinha. Sabia seu valor. Então, um dia, Ricardo apareceu pessoalmente. Ele tinha descoberto, através da fofoca local, que especialistas haviam visitado a propriedade. Algo estava acontecendo. Mana, precisamos conversar sobre essa herança, ele disse, tentando parecer casual. Eu tenho amigos que podem ajudar a vender o terreno. A gente divide o lucro. Marina o encarou. Não há nada para dividir, Ricardo. Mas eu sou seu irmão. Ele protestou. Tenho direito. Você é meu irmão quando precisa de algo, ela respondeu calmamente. Onde você estava quando eu trabalhava duplos turnos para pagar minhas contas? Onde você estava quando eu passei a última década cuidando de estranhos porque era a única coisa que eu sabia fazer? Dona Estela, uma mulher que eu mal conhecia, viu mais valor em mim do que você jamais viu. Então não, Ricardo. Você não tem direito a nada. Ele foi embora furioso. Marina não se importou. A decisão sobre o que fazer com a coleção não foi fácil. Augusto sugeriu leiloar tudo, mas Marina sentiu que seria trair a memória de Dona Estela.
Em vez disso, ela decidiu fazer algo diferente. Doou os livros mais raros para a Biblioteca Nacional, onde seriam preservados e estudados. Os mapas e documentos históricos foram para o arquivo público. Os quadros para um museu regional. Ela ficou com as moedas e objetos de ouro, que vendeu por um valor que lhe daria segurança financeira pelo resto da vida. Quanto ao terreno e ao casebre, Marina teve uma ideia. Com parte do dinheiro, contratou uma construtora para demolir o casebre e construir no lugar uma pequena clínica médica gratuita para a comunidade rural. Uma clínica que levaria o nome de Stella Menezes. Quando a notícia do que Marina havia herdado finalmente se tornou pública, a reação na cidade foi exatamente o que você está imaginando. As mesmas pessoas que haviam rido, que haviam feito piadas, que haviam oferecido condolências falsas, agora queriam se aproximar. Queriam ser amigas. Queriam fazer parte da história. Marina foi educada com todos. Mas não esqueceu quem havia rido, quem havia subestimado, quem havia tentado tirar vantagem. E quando alguém comentava, com inveja mal disfarçada, "Nossa, que sorte você teve", ela respondia simplesmente, "E não foi sorte. Foi gentileza. Eu fui gentil com alguém que ninguém mais se importava, e ela lembrou de mim." A clínica Stella Menezes foi inaugurada um ano depois. É um prédio pequeno, mas bonito, com 2 salas de atendimento, uma farmácia básica, e uma placa na entrada com a foto de Dona Stella e uma frase que Marina escolheu: "A gentileza nunca é desperdiçada." Marina ainda trabalha como enfermeira. Agora divide seu tempo entre o hospital da cidade e a clínica que criou. Ela poderia ter parado de trabalhar, poderia estar viajando pelo mundo, gastando o dinheiro em luxos. Mas ela descobriu que não é o dinheiro que faz você feliz. É saber que você importa. É saber que sua vida tem propósito. É saber que uma simples ação de bondade pode mudar tudo. E o mapa da mina de ouro? Ah, sim, o mapa. Marina nunca foi atrás. Alguns tesouros, ela decidiu, são melhores deixados como mistérios. Além disso, ela já tinha encontrado o verdadeiro tesouro, e a prova de que em um mundo que frequentemente valoriza as coisas erradas, gentileza e humanidade ainda significam algo. Hoje, Marina mora numa casa simples, mas confortável. Não ostenta. Não se gaba. Quando encontra pessoas que um dia riram dela, simplesmente sorri. Porque ela aprendeu algo importante: o que os outros pensam de você não define seu valor. E riqueza verdadeira não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. E sabe de uma coisa? Toda vez que Marina passa pela clínica e vê pessoas sendo atendidas, pessoas que não teriam acesso a cuidados médicos de outra forma, ela pensa em Dona Stella. Pensa na mulher solitária que guardou segredos por toda a vida, esperando que um dia servissem para algo bom. E Marina sabe que conseguiu. Que honrou aquela memória da melhor forma possível. Porque no final, não importa quantos riram. Não importa quantos duvidaram. O que importa é que quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava aplaudindo, Marina foi gentil. E essa gentileza voltou para ela de formas que nunca poderia ter imaginado. Então, se você está assistindo isso e está passando por um momento difícil, se as pessoas estão subestimando você, se acham que você não vai conseguir ou que o que você tem não vale nada, lembre-se de Marina. Lembre-se que os outros não veem o que você vê. Não sabem o que você sabe. E que às vezes, o que parece um casebre caindo aos pedaços, esconde tesouros que mudam vidas. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixe um comentário. Compartilhe sua história. Porque todos nós temos nossos casebres secretos. Todos nós temos nossas paredes escondendo algo valioso. E às vezes, só precisamos de coragem para olhar atrás delas. Marina nunca descobriu por que Dona Stella realmente a escolheu. Talvez nunca saiba. Mas no fundo, ela suspeita. Suspeita que Stella viu nela o que ela mesma havia sido um dia, alguém invisível, subestimado, mas com um coração bom. Alguém que merecia uma chance. E essa chance, Marina não desperdiçou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou dessa história.
porque tem muitas outras histórias reais incríveis como essa para contar. Histórias de pessoas comuns que viveram situações extraordinárias. Histórias que provam que a vida, às vezes, é mais surpreendente que qualquer ficção. Até a próxima.